Fala galera, sejam bem-vindos ao Go Beyond IT, um podcast oferecido pela Programmers Beyond IT. Depois de gravarmos aí alguns episódios falando de AI, não poderíamos deixar de lado um assunto que, além do hype de AI, ChatGPT e etc., tem um assunto que nos últimos meses tem sido algo bem diferencial nas redes sociais, que é a questão de agentes em AI, multi-agentes. O que é esse tal de agentes em AI, multi-agentes? A gente resolveu trazer um podcast aqui para vocês, para que a gente possa melhor abordar esse assunto, melhor abordar como usá-los, o porquê, para que a gente consiga ser colaborativo com a comunidade de TI. E para isso estou com duas feras aqui, eu vou deixar que eles se apresentem, por favor. Olá, eu sou Rafael Dourado, sou diretor na Programmers e, cara, que assunto legal, hein? Vamos destrinchar um pouco esse conceito aí e por que ele é tão importante, por que o pessoal tá falando tanto, né? Prazer, meu nome é Jean e é um assunto bem legal mesmo, eu acho que vai totalmente de encontro com tudo que a gente já conversou aqui. Espero que a gente consiga desmistificar esse hype aí que são os agentes. Tô sabendo que você tá estudando a Crew AI, hein, Jean? Fica um spoiler aí, hein? Não, e que legal, né? Já puxando esse assunto do Crew AI, pô, que legal que é uma biblioteca, uma ferramenta criada por um brasileiro, né? E tá deslanchando o mundo nessa questão de agentes, né? Muito, muito bacana. E eu acho que o mais interessante, a gente falou muito aqui sobre tarefas específicas que uma IA pode fazer, mas o mais legal é a combinação delas, né? E que talvez as junções de várias especialistas em partes específicas de um negócio pode realizar junto, né? Será que o que aconteceu lá no Exterminador do Futuro vai acontecer com esses agentes de AI? Seria muito audacioso comentar que multi-agents pode ser uma evolução do RPA? Cara, que pergunta, você já começou com a pergunta mais... Pé no peito, né? Com os dois pés no peito. Não porque tem sim uma tendência de algumas empresas a substituírem aquele RPA de automação de um fluxo de trabalho com agentes. Não só agentes, como multi-agentes, né? E aí eu acho que é legal até trazer um pouco da definição. O que é um agente, né? Agente. Nós temos a questão dos modelos de inteligência artificial muito baseado em GenAI, até os modelos multimodais, né? Mas que são modelos de inteligência. E muito que a gente faz, em alguns casos, é construir um agente dando um papel para aquele modelo. Então você fala, você vai se comportar como tal profissional, e além desse papel, você dá alguns objetivos. Então você tem esse papel, e o seu objetivo é fazer tal tarefa. E mais ainda, além de fazer isso, você dá algumas ferramentas para esse agente. Com isso, você quase que transforma ele num funcionário, num alguém que vai desempenhar uma tarefa para você. Vamos exemplificar um pouco isso, né? Imagina que você quer criar um agente para monitorar um concorrente. Um concorrente ou não, ou todos os seus concorrentes. Você cria esse agente, você dá esse papel para ele, explica a função dele, explica o que ele vai fazer, coloca qual que é o modelo que desempenha melhor para isso, e você dá ferramentas de web scraping para ele e uma lista de concorrentes que você quer mapear. E aí ele vai ficar lá executando essa tarefa. E você pode também te dar ferramentas para esse agente para que ele gere algum alerta quando ele achar alguma coisa, o concorrente ali está com um preço muito menor que o meu, então eu já vou disparar um alerta. Então, assim, a gente começa a criar automações bem interessantes e inteligentes, né? E é um pouco disso que ele difere do RPA, e é um pouco disso que está criando uma moda em cima dele, que você consegue dar um papel de decisão em algumas tarefas, de o GenAI fazer um raciocínio para ver se faz uma tarefa ou outra, né? Então, isso que é o interessante de agente. E Rafa, é comum a gente combinar diferentes LLMs com diferentes especialidades para a gente conseguir ser mais performático? Era uma coisa que a gente estava conversando, né, Gê? Porque tem modelos que são melhores que outros para uma ou outra determinada função. Eu acho que dando um gancho nisso que o Golden falou, né, nosso Dourado, você pode ter um especialista que vai fazer esse scrapping, que vai buscar informações de
mas você pode ter outros agentes, um ou mais, para criar campanhas para conseguir combater ou conseguir manter ali, talvez, a concorrência num nível adequado com o seu concorrente, né? Então, você pode ter agentes com ferramentas, por exemplo, com ferramentas de geração de imagem, às vezes o scrapping vai lá, pega uma campanha, você gera uma imagem baseada naquela campanha que seja de um produto relacionado para você repetir, talvez mande um e-mail para o time de marketing dizendo, olha, criei essa campanha para concorrer com essa funcionalidade do nosso concorrente X. E existe toda essa parte humana de interação, né, de feedback, igual eu tinha mencionado anteriormente. É muito legal os agentes trabalharem com feedback, que seria pode ser uma outra ferramenta. Então, toda vez que eu gerar uma nova campanha, eu posso instruir esse agente a pedir um feedback de um humano real para conseguir melhorar essa campanha, ou até mesmo criar campanhas novas, né, ou promover isso para um outro agente que vai gerar, talvez, uma documentação em cima de uma imagem para fazer uma postagem no Instagram. Então, é igual a gente estava conversando aqui. Às vezes, com agentes, você pode criar um setor novo ou até substituir um setor ou ganhar velocidade em um setor que às vezes às vezes custava muito tempo para realizar essas tarefas, né? Eu acho que a combinação disso tudo é capaz de criar soluções poderosas. Legal, acho que vocês dois trouxeram cenários aqui que combinam um pouco de marketing, combina um pouco ali, como é que eu posso dizer, especular o mercado, talvez, né? Mas eu acho legal também a gente trazer aqui que é totalmente válido a gente usar multi-agents para os pipelines de desenvolvimento, vamos dizer nisso. Legal, né? E a Programmers tem feito isso internamente, né? Sim. Então, hoje a gente tem ali uma automação em cima do Azure DevOps, mas não nós precisamos limitar no Azure DevOps, tá? Podemos citar Gira também, que no simples ação de que um desenvolvedor finaliza um PBI, já temos um agente especializado em criar uma documentação. E mais além, né? Quando a gente finaliza uma sprint, a gente tem um agente especializado em Release Notes. Então, no final de cada PBI, de cada sprint, em segundo, a gente tem uma documentação com Release Notes do produto, com documentação do que foi desenvolvido, assim, sem precisar piscar os olhos, praticamente. Né? Então, acho legal também trazer diferentes cenários, não só marketing, não só mercado, mas também desenvolvimento. Não, nesse cenário de desenvolvimento, até um caso bem interessante, e trazendo o ponto que o Jean trouxe de multi-agente, imagina que você constrói um time de desenvolvimento onde um agente vai olhar para todos os issues que está sendo aberto no projeto, identificar qual é a prioridade ou não. Então, assim, um agente que só faz isso, dentro de um time multi-agentes, né? Daí ele passa essa tarefa, beleza, eu identifiquei um issue que precisa ser resolvido. Ele passa para um próximo agente que vai planejar, meio como se fosse um gestor de projeto ali, ele vai planejar todos os passos que tem que ser executado, passam para o próximo agente de desenvolver, depois você cria um agente de qualidade para testar o que foi feito, um agente para revisar um pull request, e aí você fecha um time inteiro, e isso que é o conceito de multi-agente que o Jean trouxe, né? Então, quando você combina multi-agentes, e é legal esse aspecto que você consegue pegar modelos que são melhores para uma atividade do que o outro, criar esse time, né? Perfeito. E aquilo que eu comentei, né? Eu acho que ele também, além de ser um agente, é um ajudante, né? Porque eu, por exemplo... Às vezes, braço direito. Exatamente, ou esquerdo para quem é canhoto. Mas, exatamente. Então, por exemplo, às vezes a gente tem muito pouco tempo para entregar uma feature, mas a gente ainda quer manter a qualidade. Eu, às vezes, só tenho tempo de criar uma solução baseada em uma imagem, um diagrama técnico para passar para o time e, infelizmente, a gente não tem tempo de criar a documentação ou as histórias para colocar dentro de um board. Então, eu utilizo muito essas ferramentas para fazer isso, para pegar o que eu já fiz, complementar, criar user stories, criar uma documentação tudo em cima de uma imagem. E o meu único trabalho ali às vezes, dar um feedback ou às vezes, extrair ou manualmente ajustar pequenas coisinhas, mas realmente o resultado é muito bom e o tempo que isso salva, às vezes, são de dias, né? Então, é realmente difícil escrever uma documentação e a LLM faz isso em segundos, os agentes fazem isso em segundos. Seria muita viagem falar que um agente é um cara que vai encapsular algum tipo de prompt especialista em alguma coisa? Além de prompt, funcionalidades, né? Então, por isso que casa muito com todo o cenário que a gente conversou aqui de arquitetura de software, do como fazer, porque às vezes você vai ter que dar uma habilidade que não existe. Então, por exemplo, um web scraping. Às vezes o site ele tem uma autenticação,
que você precisa ensinar o seu agente a acessar essa informação. Então, entra a arquitetura de software para dar essa habilidade para o agente, e depois que você dá, ele é capaz de ir dentro de um site, extrair informações e te dar insumos. Então, eu acho que é realmente encapsular. Você encapsula, vamos colocar a palavra encapsular, ensinar. Você ensina algumas coisas, customiza, e depois disso, o seu agente está pronto para fazer o trabalho sozinho. Mas um ponto que eu acho que a gente ganhou muita atração e as pessoas estão querendo muito utilizar a gente é pela lista de ferramentas que já tem, que eles chamam de tools, né? Você consegue combinar. Então, isso ajuda muito em tipos de integração. Então, você mencionou, né? Pode conectar no DevOps. A gente falou de web scraping. Dá para você conectar num RP, nos maiores RPs do SharePoint, mercado, CRM, SharePoint. E aí dá para você combinar dados dessas diferentes fontes. E dá para você não só trazer o dado, mas depois que você completa uma tarefa, levar ela de volta para, por exemplo, no Confluence, né? Você joga uma documentação, mas não só em relação ao mundo de desenvolvimento, né? Qualquer departamento que você tenha um workflow, um passo a passo, o que precisa acontecer, você consegue pensar em agentes, meio que nem um RPA que você trouxe, né? E fica muito fácil, né? Porque a maioria dessas plataformas que vocês citaram hoje tem uma arquitetura orientada a eventos, com webhooks. Então, assim... APIs voltada a especificações, né? Então, eu dei o exemplo aqui de autenticação, mas existe, por exemplo, tools que trabalham com uma especificação OAuth ou SAML, então, obviamente, você não vai precisar fazer isso. Mas se for algo, por exemplo, sistemas legados, que a gente falou aqui, que a pessoa implementa o próprio sistema de autenticação. Então, é legal você seguir essas especificações, porque depois de você criar uma solução pronta, pode vir um outro agente utilizar a mesma solução, só fazendo esse plug and play. E você vai ter uma vasta funções que já existem no mercado bate-pronto, mas você pode ter essas pequenas customizadas que, às vezes, dá fit na sua empresa, né? Que seja algo de legado específico. Não seja algo que ainda esteja desenvolvido, mas você pode usar algo existente, com os agentes, para extrair essas informações em algum cenário que seja encapsulado ou específico do cliente. Aí entra toda essa bagagem nossa de desenvolvedores, né, todo esse conhecimento nosso da Programmers, de trabalhar com o sistema legado e combinar esses agentes para conseguir extrair o máximo desses sistemas e trazer toda essa funcionalidade que a gente está discutindo. E a gente citou muito bem aqui em episódios passados do nosso podcast estratégia de dados, estratégia de engenharia, estratégia de escala, e isso tudo vai ser utilizado em agentes, né? Sim. Se eu quero construir um agente especialista no meu produto, o meu produto vai evoluir semanalmente, a cada sprint, a cada incremento. E como é que eu faço para esse agente estar atualizado, né? Então, uma arquitetura de dados com RAG, com fine tuning, ainda continua sendo necessário, né, Rafa? Perfeito. Continua sendo necessário, sim. Então, todas as boas práticas que a gente tem implementação de IA continuam válidas em agente. Não é porque você está implementando um agente que você implementa só aquela conexão e deixa de um jeito mais porco possível. Não. Todas as boas práticas de engenharia de software precisam se manter. E aí eu queria fazer uma não sei se é uma confissão, mas assim... Cara, boa parte boas partes das tarefas chatas que eu tenho no dia a dia, eu tô tentando colocar gente, cara. E um agente bem legal que eu construí recentemente para extrair... Cuidado! Para trabalhar para mim, né? Para extrair as fotos de cupom fiscal que eu tiro do meu Google Fotos. E aí, ele recebe quando é cupom fiscal, ele já analisa o que eu consumi, se foi um almoço ou se foi um pedágio, alguma coisa, ele já classifica. E aí ele já está com automação para criar os relatórios de despesa da empresa. Então, eu já estou utilizando Só isso. agora ele fala isso, né? Eu tenho certeza que isso vai ser cortado, mas beleza, bom saber. Mas é isso, né? Fica a dica aí, né? Se você tem uma tarefa no seu time... Repetitiva. Né? Repetitiva, coisa chata, fazer relatório de despesa. Uma coisa que eu vi que me, brilhou os olhos foi... Eu tenho um hobby, né? Às vezes eu me pego mexendo ali no Photoshop, editando algumas coisas. E é a questão de resolução. Então, por exemplo, você às vezes cria um banner que dá fit perfeitamente no YouTube. Só que você tem que recriar ele inteiro para o Instagram, por exemplo. São dimensões diferentes, mas você quer ter todo aquele conteúdo que você colocou. Uma resolução e uma resolução diferente. Eu não sei se vocês viram que a Adobe lançou uma feature, né? Ou posso chamar de um agente embarcado dentro do próprio Photoshop, que você fala assim, gera agora para mim esse mesmo banner em resoluções para o Instagram, o TikTok,
ou para o YouTube, ele gera a mesma imagem, às vezes mudando um conteúdo para dar fit melhor, mas mostrando o mesmo conteúdo em dimensões diferentes. Isso é muito legal, porque imagina o trabalho que você daria para um design fazer 5 banners com as mesmas informações ali. Então, você acaba desperdiçando tempo, ou se você pode usar até IA para gerar um inicial, customizar para dar fit ali com a sua marca ou não, e depois gerar todas essas dimensões diferentes usando um agente para automatizar esse processo. Legal, acho que minha pergunta inicial foi respondida, né? Que de fato é um RPA, mas com poder assim fora da caixa. Né? Diria que talvez um RPA com AI de Exatamente. forma mais especialista. Apesar de que o mundo de RPA, o pessoal de RPA também tem criado formas de utilizar isso, e também as coisas estão se misturando, né? Então, mas eu acho que o futuro está em agentes. Exatamente. E uma coisa, a gente precisa ter medo desses agentes, a gente que está no mundo aqui de desenvolvimento, eu posso ficar com medo de talvez um agente me substituir? Não. É muito aquilo, né? Como que a gente utiliza essas ferramentas para ajudar nos trabalhos do dia a dia? Talvez um trabalho mais simples, mas eu acho que eles vão nos ajudar a nos dar tempo e a gente conseguir pensar em ideias mais criativas, em coisas melhores e usar o nosso tempo de uma forma melhor. Com certeza. E fica até um convite para quem está nos assistindo, né? Quem quiser saber mais sobre o que são agents. Se vocês quiserem também que a Programmers apoie, como que eu posso já usar esse conceito na minha empresa? Eu tenho XYZ problemas repetitivos que eu poderia estar utilizando melhor meu time, conte com a gente, né? Acho que canal aberto, nossos contatos estão nas nossas redes sociais, o Rafael tem um perfil bem ativo ali no LinkedIn, totalmente aberto para trocar ideia, e acho que o objetivo desses podcasts é isso, né? A gente conseguir levar o nosso conhecimento para a comunidade, mostrar um pouco melhor quem é a Programmers, para que a gente consiga apoiar transformação digital, o uso de AI, para que a gente consiga também potencializar o negócio de cada cliente, de cada parceiro que está nos assistindo. Valeu, Railson. Obrigado, Jean. Obrigado, Dourado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, tchau. galera. Tchau.